Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui à nossa nova série sobre a questão do inferno, né? Se existe ou não um lugar onde Deus vai punir eternamente os pecadores, nós vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a Geena, nesse terceiro vídeo. No vídeo anterior falamos sobre o Seol, tá? Conforme nós vimos, o Seol representa a sepultura comum da humanidade, onde inclusive na maioria das Bíblias de João Ferreira de Almeida, a ocorrência da palavra Seol foi traduzida por sepultura, né? Ou sepulcro, conforme vocês puderam notar. Será que existe alguma base bíblica, alguma base gramatical para se traduzir Geena por inferno também? Ou é apenas uma questão filosófica? É isso que a gente vai mostrar para vocês no decorrer desse vídeo, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos analisar o significado da palavra Geena. Então, vocês estão vendo aqui à esquerda um dicionário que nós iremos usar. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que vamos analisar aqui é sobre o significado real da palavra Geena, que é a palavra bem conhecida em grego, né? Deixa eu abrir aqui para a gente poder verificar isso aí. Conforme vocês estão vendo, esse dicionário não é produzido, evidentemente, pela organização da Testemunha de Jeová, mas por uma entidade religiosa, né, mista, tá? E aqui vai nos ajudar a entender o significado desse termo. Vamos lá, então, deixa eu aumentar aqui só um pouquinho para melhorar, tá? Agora ficou melhor, né? Então, nós temos aqui, ó, na página 691, o verdadeiro significado de Geena. Será que tem alguma relação com Seol, com sepultura, um lugar de sofrimento de almas sendo torturadas, ou que realmente é? Então vamos lá, olha, Geena, aqui, ó, transliteração de uma palavra grega, né? Gená, derivada de Geinon, essa é a palavra hebraica, como se lê o termo em hebraico, tá? Geinon, que em hebraico significa simplesmente vale de Inom. Ao passo que Seol significa sepultura, né? Sepultura ou sepulcro, a palavra Geena significa apenas Vale de Inom. E o que é o Vale de Inom? O Vale de Inom ficava na região sul de Jerusalém, tá? Nos dias de Jesus, deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto, assim está melhor. Nos dias de Jesus Cristo, ele não era bonito como está aqui na foto, evidentemente. Ele pega essa região, desde aqui, ó, onde tem uma avenida saindo, essa região aqui faz esse contorno aqui que vocês estão vendo, tá? Nos dias de Jesus Cristo, esse vale era usado como uma espécie de lixão da cidade, onde a população ali jogava o lixo, carcaça de animais, e eles colocavam enxofre e mantinham fogo aceso constantemente para destruir tudo que era jogado lá dentro, tá? Então, Jesus Cristo usou a Geena nos seus dias, a Geena ou o fogo da Geena nos seus dias, como símbolo de destruição, porque realmente o fogo consome tudo, conforme nós sabemos. Mas não tem nenhuma relação com almas sofrendo, sendo torturadas, etc. Então, antes de ser um lixão, foi usado, ó, centenas de anos antes, como lugar de sacrifício a deuses falsos. Josias, né, foi lá e acabou com isso, tá? E antes disso, quando as tribos de Judá e Benjamim chegaram finalmente à Terra Prometida, serviu de divisa natural, era como está aqui, claro que não tinha casas, era a divisa natural entre as tribos de Judá e a tribo de Benjamim, apenas isso, nada além disso, tá bom? Muito bem, mas como que essas ocorrências de Geena foram traduzidas na Bíblia? Vocês vão ver que não existe base gramatical para se traduzir, né? Mais uma vez aqui mostrar para vocês, ó, Geena significa apenas Vale de Inom, não tem nenhuma relação com Seol, inferno, sepultura, lugar de sofrimento, seja o que for, tá? Jesus usou as condições em que a Geena nos seus dias se encontrava, que não eram tão boas quanto está aqui, como exemplo de destruição, ou símbolo de destruição completa, tá? Muito bem. Só para deixar claro para vocês, né, que a palavra inferno que você encontra em português, nas Bíblias João Ferreira de Almeida, significa apenas a sepultura, está aqui, ó, na página 198, no livro Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Olha aqui, ó. A palavra inferno significa apenas lugar inferior, foi usada por Jerônimo na Vulgata para se traduzir do hebraico Seol e do grego a palavra Hades. Geena não, viu? Isso aqui não é verdade, tá? Apenas Hades e Seol foi traduzida por Jerônimo na Vulgata Latina, tá? Por infernos. E em português a palavra inferno, que significa apenas lugar inferior, né?
região onde as pessoas são mortas, né? Mundo dos mortos, alguma coisa assim, tá bom? Nada além disso. Então não existe nenhuma relação, não tem nenhum vínculo em se traduzir Geena por inferno, tá? Gramaticalmente falando, não, isso não tem lógica nenhuma. Mas será que foi isso que as Bíblias evangélicas, principalmente, fizeram? Bom, vamos ver. A primeira ocorrência que nós temos da palavra Geena, que seria a palavra grega, ou Geinon, em hebraico, está aqui no livro de Josué, capítulo 15, quando Josué ele foi usado por Jeová para mostrar as divisas ali da população, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para ficar melhor para a gente ver, tá? Aqui. Eu estou aqui no livro de Josué, capítulo 15, versículo 8. Então, nós temos duas ocorrências nesse único versículo aqui, falando do Vale de Inom, tá? Em hebraico é Geinon, e em grego você vai ler aqui como se fosse Geena. O que era esse vale? Conforme eu já mostrei para vocês, a divisa natural entre a tribo de Judá, onde tinha a capital Jerusalém, e do lado de baixo, do outro lado do vale, ficava a tribo de Benjamim, tá bom? Muito bem. Será que essa regra de se traduzir Geinon ou Geena, por Vale de Inom, foi respeitada, como está aqui no Antigo Testamento? Evidentemente que não. Então nós vamos lá agora no Novo Testamento para vocês verem como que, infelizmente, as denominações religiosas, por influência, né, o apego à doutrina pagã do inferno de fogo, fez com que se traduzisse a mesma palavra por outro significado, para de algum modo prender as pessoas a uma doutrina falsa. Está aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 22. Aqui é a primeira ocorrência da palavra Geena em grego, que equivale à mesma que você viu ali no livro de Josué, tá? Mas aqui foi traduzida por inferno e não por Vale de Inom. Olha aqui, ó. Então, se fosse traduzir diretamente para o português, o real significado da palavra Geena no Novo Testamento, aqui estaria escrito simplesmente Vale de Inom, ok? E não inferno. Então, nós vemos aqui que gramaticalmente não existe nenhuma base para se traduzir Geena por inferno. Então, o que induziu muitos tradutores da Bíblia, né, no caso aqui na versão João Ferreira de Almeida, a traduzirem Geena por inferno, foi apenas apego a questões filosóficas. O apego à doutrina falsa do inferno de fogo, que é uma doutrina totalmente pagã, fez com que se traduzisse a palavra Geena, que não tem nada a ver com Seol e sepultura, por inferno, para induzir as pessoas a acreditar que Deus criou um lugar de tormento. Onde que ocorrem essas palavras? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu fiz aqui um resuminho dos textos, para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Todas as ocorrências da palavra Geena no texto grego está aqui, ó, conforme nós já vimos aqui, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 22, depois 5, 29, e aqui está toda a sequência, tá? Depois você congela a imagem aí para você ver todos os textos. Todas as ocorrências que você ver na João Ferreira de Almeida, que estiver a palavra inferno nesse lugar, originalmente está aqui a palavra Geena ou Vale de Inom, que não tem nada a ver com o inferno, tá bom? Ou seja, que é a sepultura comum da humanidade, tá? Quer dizer, então a palavra inferno passou a ter dois significados, né? Um como sepultura e outro como lugar de sofrimento, né? Se realmente fosse pegar o pé da letra, né? Não tem lógica nenhuma acreditar nisso, né? E no Antigo Testamento, ou nas escrituras hebraicas, os textos são esses aqui, ó, tá? É um total de 13 ocorrências. No Novo são 12 e no Antigo Testamento são 13 ocorrências. Josué, que nós já lemos para vocês, tem 2, 18 e 16 tem 2. Depois todos esses outros textos aqui que eu escrevi à mão, você pode ler em qualquer tradução, você não vai achar a palavra inferno nesse lugar aqui, tá? Não foi traduzida por inferno, quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. No Novo Testamento, Geena virou inferno, mas no Antigo Testamento não, tá? Olha aqui, ó. Imagina então Josué falando que a divisa entre a tribo de Judá e de Benjamim seria o inferno de fogo, né? O lugar de tormento das almas, né? Não teria lógica nenhuma, porque eles nem acreditavam nisso, né? Eles viam um vale verde na frente, né? Não tinha lógica nenhuma isso aí. Então fica claro que Jesus usou as condições da Geena dos seus dias, que era um lixão que consumia tudo, um lugar até muito fedido, né?
como símbolo de destruição total, tá? Então está aqui todas as ocorrências, bem clara para vocês. O que levou a se traduzir no Novo Testamento a palavra Geena por inferno foi apenas questões filosóficas, ou seja, questões de se apegar a uma doutrina pagã e tentar introduzir essa doutrina aí para as pessoas que seguem a Jeová e seguem a Jesus Cristo. Evidentemente que não tem base, não tem lógica nenhuma Deus criar um lugar para fazer com que as pessoas sofram para sempre, né? Um Deus de amor jamais faria isso. Então aqui nós estamos mostrando apenas as questões gramaticais, os erros que induziram as pessoas a acreditar nessa doutrina pagã do inferno de fogo.